Estão gravando. Boa noite a todos e todas. Espero que vocês tenham me ouvido bem. Desculpa esse atraso, esse pequeno atraso, porque realmente deu problema. Sempre tem um probleminha, né? Sei que vocês não têm nada a ver com isso, mas sempre tem um probleminha. Dessa vez desconfigurou toda a apresentação, eu tive que correr e tentar reconfigurar. Bom, então hoje nós vamos ver fundamentos de redes neurais, bem lá do iniciozinho, tá? Como foi concebido lá na década de 40, até a questão, agora as partes mais modernas da teoria, né? Então, vamos lá. Deixa eu botar isso aqui no mudo, para não encher o saco. Tá. Ok, vamos lá, gente. Então, fundamentos de redes neurais. Material adaptado do professor Jones, tá? Jones Granatir. Então, esse e outros materiais que eu utilizei, várias transparências, eu usei copiei muitas figuras e exemplos do professor Jones, tá? Então, eu só fui adaptando. Tá, mexe. Ok? Assistente do Google. Então, vamos lá. Bom, a ideia de redes neurais artificiais, ela se baseou, então, nos neurônios, na rede de neurônios que nós e a grande maioria dos seres vivos possuem, né? Seres vivos superiores, né? Então, a ideia não é algo novo. A ideia é imitar o sistema nervoso mesmo, e da forma de aprendizado, inspirados em redes neurais biológicas. A ideia, só para você saber, um neurônio é mais ou menos assim, tá? Onde eu tenho os dendritos, os axônios, né? E o corpo celular. Então, se liga através dos... O axônio aqui se liga com os dendritos do outro neurônio e assim por diante, forma uma rede, né? Então, aqui, só para exemplificar, a água-viva tem em torno de 5.600 neurônios, o homem tem em torno de 16 bilhões, né? E a baleia, por exemplo, tem em torno de 37 bilhões de neurônios, né? Então, um neurônio numa rede neural artificial, uma rede neural artificial é muito parecido com essa ideia aqui, né? Eu tenho o corpo, que é onde está a informação, e a ligação com os outros neurônios, através dos axônios que ligam nos dendritos dos outros neurônios e assim sucessivamente, formando uma rede, certo? Então, o neurônio, o cérebro usa para processar a informação, o axônio transmite um sinal elétrico, né, que é chamado de sinapse, que conecta com outro neurônio. Então, esse neurônio só vai ativar o neurônio que estiver ligado nos seus axônios através de um estímulo eletromagnético, né, que é conhecido como sinapse. Também é muito parecido com o neurônio artificial. Substâncias químicas são lançadas, tá? Então na realidade é uma corrente elétrica quimicamente gerada, né? Geram diferença de potencial. Né? Então, uma rede neural artificial, eu recebo um valor de entrada, processo e retorno uma resposta, certo? Então, voltou. Time loop.
uma entrada, um neurônio e uma saída. Muito parecido com o modelo de von Neumann, né? Bom, essa brincadeira não é nova, tá, gente? Começa lá na década de 40, com McCullough e Pitts, que eles, na verdade, Electronic Brain, né, cérebro eletrônico, eles lançaram a ideia dos neurônios. Aqui, Rosenblatt, em mais ou menos aqui em 57, lançou a ideia do perceptron, que a gente utiliza até hoje. Então, Adeline também foi um outro cientista da computação, e aqui tivemos a era de ouro das redes neurais, até chegar num problema muito simples que a gente vai ver hoje, que é o problema do XOR. Então, o neurônio, a rede com perceptron não conseguia resolver o problema do XOR. O XOR é uma coisa, relativamente simples, né? Eu tenho falso e verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro e falso é falso. Falso e falso é verdadeiro e verdadeiro e falso é verdadeiro. Falso e falso é falso e verdadeiro é falso. Então é um ou exclusivo, é alguma coisa ou outra. Então, o problema do XOR simplesmente quebrou, né? Então, a rede aqui com um perceptron não conseguia resolver o problema do XOR. Certo? Então, tivemos aqui uma era obscura, né? De mais ou menos 69 até 86, quando foi inventado, foi proposto, vamos dizer, melhor termo, utilizar uma rede multilayers, ou seja, com várias camadas, porque até então utilizavam-se redes neurais com uma camada, ou seja, tinha uma entrada, um processamento, né, uma função de soma e uma função de ativação, e somente, né? Então, até então, meados da segunda metade da década de 80, era assim, né? E a partir daí, com a definição de multilayer perceptron e do backpropagation, que é eu atualizar os pesos das minhas conexões, eu atualizar esses pesos, é uma forma de atualizar esses pesos, é que as redes começaram a ser impulsionadas. Mas, aqui em 95, foi proposto o SVM, que a gente viu na aula passada, né? Support Vector Machine. Máquina de suporte de vetores. O SVM, então, ele era muito mais rápido e tinha uma performance e tinha uma acurácia muito parecida com das redes neurais multilayers aqui. Então, o que aconteceu? As redes neurais, a partir da metade da década de 90, também novamente caíram em desuso. Até mais ou menos aqui em 2006, né, com a ideia do Deep Learning, né, Deep Neural Network, ou seja, as redes profundas. É as redes que a gente vai trabalhar, certo? Posso ter redes muito profundas, com muitas camadas, então não muitos layers, mas muito, e pré-treinar essas redes. A ideia é de pré-treinar a rede para resolver um problema. Então, eu tenho grande processamento no treinamento da rede, e depois no uso dessa rede neural, ele não é tão pesado, então compensa. Então, essa é mais ou menos a timeline, né, a linha do tempo das redes neurais. Então, McCulloch e Pitts, a ideia aqui, quando eles propuseram, né, o neurônio artificial, o brain, electronic brain, né, nada mais é do que algumas entradas. Essas entradas eram através de uma soma de pesos, era multiplicada pelos seus respectivos pesos. Tinha uma somava essa multiplicação desses pesos, né? O weight sum aqui, e um threshold emitia um sinal binário, né? Então ela só podia ter duas classes, né? Ou 0 e 1, né? Um positivo e um negativo, um verdadeiro e falso.
Então, o threshold, que é nada mais é do que depois é proposto uma função de ativação aqui. Por exemplo, aqui eu tendo a porta lógica AND, onde x1 é uma entrada, 0, x2 é outra entrada, 0. Eu tenho pesos, eu multiplico 1 vezes 0, 0, somo com 1 vezes 0, 0, aplico no threshold, deu a função de ativação, dá 1.5, por exemplo. Então, essa é como se comportaria essa rede neural. Certo? Em 58, então, o Rosenblatt, na verdade, o que ele fez? Ele utilizou a mesma ideia que eu tinha aqui, certo? Mesma ideia. A diferença é que no threshold aí, ele coloca uma função de ativação. A partir daqui surge o que a gente, o conceito de neurônio artificial, onde eu tenho várias entradas, tem uma função soma que vai somar essa multiplicação do peso pelas entradas, e o resultado dessa função, dessa soma aqui, eu aplico a uma função de ativação e vai me dar a saída, o 0, 1, ou um número, ou uma classe. Então, essa aqui é a ideia de uma rede neural. Então, aqui essa função soma nada mais é do que xi vezes wi, né? Então, é xi, x1 vezes w1, mais x2 vezes w2, mais x3 vezes w3, mais xn vezes w até n, né? Vezes wn. Então, essa aqui é essa função soma. O resultado dessa soma, eu aplico a função de ativação, que vai me dar a saída, a respectiva saída. Por exemplo, aqui, eu tenho essas entradas, 1, 7 e 0. Tenho esses respectivos pesos, 0.8, 0.1 e 0. Então, vou calcular essa soma e passar para a minha função de ativação, aqui no caso, uma step function. Eu explico o que é step function. Voltou. Então, 1 vezes 0.8 mais 7 vezes 0.1 mais 5 vezes 0. Então, essa soma aqui, eu vou aplicar a minha função step function, a função degrau, que é, se o número maior do que 0, se o resultado é maior do que 0, é 1, se o resultado é menor do que 0, é 0. Então, essa função só tem dois valores, ou 0 ou 1. Ou tudo ou nada. Então, aqui eu teria 1 vezes 0,8 dá 0,8, vezes mais 0,7, mais 0. Então, eu teria 1,5. 1,5 é maior que 0, portanto, a saída dessa rede neural é 1. Essa aqui é a função step function, né? Menor que 0, qualquer valor menor que 0, o resultado da função é 0. Qualquer valor maior que 0, o resultado da função é 1. Função step function, a gente não vai usar uma função step function, a gente vai usar uma função muito parecida com a step function, que é a função ReLU, que ela... Bom, a gente vai ver nas próximas aulas, que é até um determinado valor, o resultado é 0, a partir de um determinado valor é o próprio valor. Então, é uma coisa mais ou menos nesse sentido assim.